Vem aí, a Vigília Apocalipse 2025, dia 10 de maio, em Itaquaquecetuba, São Paulo. Acesse nosso Instagram e se inscreva. Vigília Apocalipse, o noivo vem aí. A paz do Senhor, meus irmãos, espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos começando mais um episódio da Apocalipse Podcast. E você que está nos assistindo, já manda este vídeo, esse link que está aqui abaixo, para outras pessoas, compartilha, dá um like aqui, nos ajuda e eu tenho certeza que outras vidas também serão edificadas através da sua vida que vai compartilhar esse vídeo. Bom, hoje nós estamos aqui com uma pessoa que carrega o céu. Mãe de 2 filhos, esposa do Anthony, olha o spoiler. Ela congrega na IMAF, é pregadora, escritora. Ela é aquela mulher que toda mulher olha e fala: essa daí é uma verdadeira serva de Deus. Está conosco nessa noite Beatriz Lacerda. Que prazer, Bia, te receber aqui no Apocalipse Podcast. É uma honra poder ter você aqui conosco. Quando nós dissemos assim, Beatriz Lacerda, nós vibramos de alegria com esse momento. A minha família te ama. Eu sou fã número 1, gente, da Bia, então eu sou um pouco suspeita de falar. Mas ela está aqui conosco nessa noite para trazer um pouquinho para a sua vida, para a nossa vida, uma palavra de fé, de edificação, para mostrar que ainda há esperança até para uma árvore que foi cortada. E nós vamos começar então a nossa entrevista com ela. Bia, sinta-se à vontade, deixa Deus te usar. E eu tenho certeza que através da sua vida outras serão impactadas. A paz, povo de Deus. Kelly, muito obrigada. É uma alegria para mim estar aqui com você, um prazer, um privilégio. Amém. Saiba que eu te admiro muito e Amém. também celebrei muito quando eu recebi esse convite. Amém. Um abraço para o Rony, para a esposa, para as crianças e para todos os irmãos que vão assistir esse podcast, que acompanham a Vigília Apocalipse. Eu creio que vai ser uma bênção para a nossa vida. Em nome de Jesus. E nós sabemos que você já serviu, né, na Apocalipse. Sim, na edição de 2018, foi no colégio em Itaquá, em uma escola em Itaquá, e foi a primeira edição que eu participei nos bastidores. E aí depois foi participação como pregadora, preleitora em oportunidades, né? Foi uma honra. E eu, para a glória de Deus, tive a oportunidade de estar em todas elas e te ver. Bom, Bia, mas nós queremos saber mais um pouquinho da sua vida. Quem é Beatriz Lacerda? Beatriz Lacerda é esposa, é mãe, é uma serva de Deus, apaixonada por Jesus. Glória a Deus. E que depois que teve um encontro com Ele, teve sua vida completamente transformada. E você sempre foi cristã? Como que foi? Assim, nasceu em berço evangélico ou encontrou Jesus em algum momento do caminho e disse: eu não posso viver sem Ele? Não, eu não nasci em um lar cristão, apesar da minha avó ter aceitado Jesus 1 ano depois do meu nascimento. Apenas ela serviu o Senhor. E ao decorrer dos anos, minha família foi se rendendo ao Senhor. Mas eu tive um encontro com o Senhor, já tinha 17 para 18 anos. Depois daquela fase de adolescência, bem revoltada, bem terrível. Bem rebelde, Bem né? rebelde. Eu tive um encontro com o Senhor e desde então, esse ano faz 10 anos que eu caminho com o Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Acabou revelando a idade. Acabei revelando a idade. Não façam as contas. Bia, você disse que então na adolescência, no final da adolescência, que encontrou Jesus, né? Sim. E daí você não saiu mais da presença dele. E o que você percebe que mudou depois que você encontrou ele? Foi mais fácil? Foi mais difícil? Eu pergunto isso porque algumas pessoas acham que quando elas vêm para Jesus, a vida vai ser um campo florido, né? Outras já falam: não, eu não quero, porque... E aí a gente fica em cima de um tabu. Como foi para você? Foi completamente melhor. Foi melhor porque nós temos a companhia dele e eu fui realmente transformada pelo Senhor. Então, antes de eu conhecer o Senhor, eu tinha uma vida muito promíscua. Eu tinha uma vida bem
bem destruída pelo inimigo mesmo, em todas as áreas, sentimental, emocional e meus relacionamentos também com os meus pais, com a minha família. E o Senhor, assim, restaurou toda a minha vida, mas Glória a também Deus. me pediu muitas coisas. Então, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Claro que hoje, eu olhando, eu vejo isso como um privilégio, um deixar algo que no início foi difícil, mas que hoje eu vejo que é muito melhor caminhar com ele, por conta da consciência que eu tinha. Mas no princípio não foi assim, eu vivia muitas guerras, por conta dessas renúncias e por conta dessa questão de não pode nada agora que está andando com o Senhor. É verdade. Agora parece que só porque eu aceitei Jesus eu estou passando mais lutas, porque essa foi a percepção que eu tive no início. Hoje não mais. Tem os seus desafios, mas eu não viveria mais sem ele. Glória a Deus. Exatamente isso. As pessoas falam assim, né? Se eu for crente, eu vou ter que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. E aí muitas pessoas, principalmente os jovens, né? Que são pessoas que o inimigo, ele luta constantemente para que não venham para a presença de Deus. E de fato, esse é o verdadeiro pensamento deles, né? Não vou, porque se eu for, eu vou ter que renunciar. E a gente percebe que nesse de não renunciar, não deixar para trás, acaba se perdendo vidas, né? Acabam se perdendo almas. E famílias são destruídas por uma pessoa, às vezes, não querer renunciar. E infelizmente a gente tem percebido isso e é muito real. Mas a gente percebe também que depois que a gente dá o primeiro passo, as coisas elas acontecem simultaneamente, né? Sim. As coisas vão acontecendo de forma natural. Sim. E, enfim, eu sei que a obra do Senhor é muito grande para essa geração e eu louvo a Deus por eu fazer parte da geração que tem a Bia Lacerda. E eu pela sua. Vocês sabem que eu sempre orei para o Senhor, de Senhor, me inclua no que o Senhor quer fazer para essa geração, né? Sim. E teve uma vez que eu vi você pregando e eu falei, muito obrigada, Pai, por eu estar aqui ouvindo essa mulher que é tão cheia de Deus. Porque, todas as vezes que o Senhor usa você através da palavra, é um momento difícil da minha vida. E eu sou restaurada. Eu me lembro de uma vez, e agora eu preciso contar o meu testemunho no podcast, que ela é entrevistada, porque ela foi usada para isso. E nós estávamos num congresso de jovens. Sim. E eu me lembro que eu estava assim no cantinho, chorando muito com a palavra. E você desceu do altar e veio na minha direção. Eu tenho essa foto até hoje. E Deus te usou para falar, eu vou te levantar. Não desista, não pare. Dói, é sofrido, mas não desista. E eu tenho essa palavra no meu coração. Então hoje eu estou tendo a oportunidade de te contar que você foi um instrumento naquele dia para falar comigo. É por isso que eu louvo a Deus pela sua vida, porque hoje eu consigo ver as promessas do Senhor se cumprindo, porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Glória e aí, a Deus. Muito obrigado por deixar o Senhor te usar. Eu que agradeço, louvado seja Deus. Já rasgamos a seda. Testemunho, meu Deus. É porque edifica a sua vida também, Sim. né? Que acabou lhe sendo usada pelo Senhor. E eu louvo a Deus, porque aquele dia foi aquela foto, eu tenho ela até hoje. E era outra Kelly, era outra Bia, porque faz tantos anos, mas, enfim, aquilo que você disse sendo usada pelo Senhor está se cumprindo hoje. E eu louvo a Deus por isso. E é tão bom, né, esse seu relato, assim, porque por mais que o Senhor falou aquele dia com você, você resistiu, foi experimentada no tempo. É isso aí. Porque eu tenho certeza que por mais que aquele dia o Senhor veio e falou com você, não foi no outro dia que tudo mudou, né? E eu acho que a gente está vivendo um tempo de muito imediatismo. É isso. E eu tenho entendido no Senhor que quanto mais possibilidades a gente tem, e hoje a gente é uma geração que tem muitas possibilidades, muita informação de forma fácil, mais impaciente a gente fica. E quando a gente está impaciente, a gente olha para o que o Senhor falou e fala, não vai acontecer. Só que quando a gente aceita ser experimentado no tempo, a gente vive o que Ele falou. E hoje eu posso ver você vivendo só o início do que o Senhor falou naquele dia.
porque eu já tenho visto como o Senhor tem te usado, tanto na igreja local, quanto no meio da família, quanto na Vigília Apocalipse, mas eu sei que é só o início. Glória a Deus. Então, para você que está assistindo esse podcast, aceite a ser experimentado no tempo do Senhor, porque debaixo do céu há um tempo determinado para cada propósito. E se você for experimentado no tempo, você vai provar daquilo que o Senhor fala, porque Ele não volta atrás com o que Ele fala. Sabe, você estava falando agora a respeito de que os jovens, assim, às vezes não tem... olha para o Senhor e fala assim, não vou suportar. E eu tenho falado com algumas jovens, e o Senhor tem falado muito ao meu coração que Ele não nos priva, mas Ele nos preserva. Porque preservar é guardar, é zelar. E às vezes, quando a gente está vivendo algumas coisas, a gente acha que aquela renúncia é só uma privação, mas não é, é uma preservação. Glória a Deus. É o Senhor nos reservando para algo assim específico, né? É verdade. A gente precisa entender quem é Deus, né? Porque por mais que a gente o sirva, Ele sempre tem mais. É um Deus sem limitações, né? É um Deus que transpõe barreiras, é um Deus que faz o impossível acontecer, é um Deus que muda o quadro, o cativeiro, muda a história. E é tão bom ser alcançado por Jesus, né? É tão bom a gente sentir a presença dele, saber, eu não tô só, né? E o chamado dele parece que arde no nosso coração, né? E por mais que a gente fale, isso não é para mim, quando a gente pensa que não, a gente já tá mergulhado no oceano do Espírito, né? E aí a gente acaba fazendo. Como que foi para você, Bia? O chamado do chamado. Como foi ser chamada para essa vocação que você tem hoje? Foi muito difícil no início, porque todas as vezes que eu olhava para o chamado, eu também olhava para mim e para minha história. Porque eu ainda conhecia, eu ainda conhecia de forma muito rasa, tanto a Deus quanto a palavra. Então eu sempre pensava que o chamado dependia de mim, dependia da história da minha família, dependia do que eu tinha feito. E aí o meu questionamento, e assim, pode até se tornar repetitivo para alguém que já tem ouvido, mas é uma verdade para mim. Sempre eu olhava e falava assim, se o Senhor tem esses planos na minha vida, porque o Senhor sempre usou profetas para falar, e eu creio muito, né? Eu também. A Bíblia diz que se a gente crê nos profetas, a gente vai prosperar. Então eu sempre acreditei em cada palavra que vinha. E quando algum profeta terminava de falar, depois, quando aquele culto acabava, eu falava, se o Senhor tem todos esses planos, por que eu não nasci no lar cristão? É porque o cenário não condiz com a promessa, né? Não tinha nada a ver, que eu falava assim, para eu viver tudo isso que o Senhor está falando, meus pais tinham que ser pastores. Senhor, na minha família não tem nenhum pastor. Eu falava, e eu? O que eu fiz? Porque a gente às vezes também tem a tendência de culpar o outro, mas como algumas coisas aconteceram na minha infância, eu sempre carreguei muita culpa. Então eu tinha essa consciência de que a culpa era minha. Se eu tinha vivido aquilo, a culpa era minha. Se eu estava vivendo aquele cenário, a culpa era minha. Tudo e é uma realidade de muita gente. Tudo foi porque eu escolhi, porque eu fiz daquele jeito, então a culpa era minha. E aí eu falava pro Senhor assim, olha o que eu fiz. Eu não tenho condições de viver o que o Senhor está falando, porque eu sei quem eu sou. Eu falava desse jeito, eu falava, eu sei o que eu fiz. Eu sei por onde eu andei. Então o chamado para o chamado no início teve muita resistência, porque eu olhei para mim. Eu olhei para o meu passado, eu olhei para os meus pecados, eu olhei para a minha história. Só que o Senhor começou a endireitar minha visão e começou a me fazer olhar para Ele. E uma das palavras que me fez olhar para Ele foi quando Paulo vai escrever para a igreja que está em Roma. E depois dele falar a respeito da lei do pecado, da lei da carne, né? Que ele fala lá, capítulo 7 inteiro. Ele começa o capítulo 8 dizendo, porém, tem uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Eu lembro que depois de um dia assim, de muita guerra na minha mente,
muita guerra na minha mente, muita guerra dentro de mim. Aquela palavra veio como flecha. E o Senhor começou a falar, você andava assim, mas olha como são os que andam quando são guiados por mim. Glória a Deus. E o Senhor começou a me mostrar que eu ainda não estava pronta, mas eu já estava transicionando, sabe? Glória a Deus. Que eu ainda não estava do jeito que eu achava que tinha que estar, porque eu queria estar de uma forma, que eu ainda não era quem eu queria ser, mas que dependia dele, do sangue de Jesus e da minha nova vida, então, agora sendo guiada pelo Espírito. E aí eu comecei a ser liberta, porque eu comecei a entender a paternidade de Deus. Porque naquele capítulo começa falando de uma nova conduta, mas termina falando que essa nova conduta vem por conta da filiação que nós aceitamos e da paternidade que ele assumiu. E aí eu comecei a entender. É ele, é por ele, é ele, é por ele. Glória a Deus. O nosso inimigo, né, o adversário das nossas almas, ele nos chama pelo nosso pecado, né? Não existe Beatriz Lacerda, não existe Kelly, não existe. Ele, de fato, quer nos chamar pelo nosso pecado. Só que Deus vem com sua grandeza e soberania e nos chama de filho. Sim. Né? E a gente nem merece. O que eu fiz para merecer? A gente não merece. Mas, de alguma forma, ele achou graça. Ele disse, olha, você é um improvável, mas são dos improváveis que eu gosto. Você é um limitado. Mas eu sou ilimitado e eu vou fazer. Então, quando a gente, falando de chamado, né? Quando a gente aceita o chamado e às vezes sem querer e meio que cai de paraquedas mesmo, quando você pensa que não, você já está fazendo, totalmente envolvido exatamente nos laços de amor, né, do Senhor. E aí passa os dias e fala, mas o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vim parar aqui? Porque a gente não sabe como chegou. O que eu fiz para chegar? E foi a mão de Deus. Foi simplesmente a mão do Senhor que nos alcançou, nos tirou do lamaçal do pecado e agora nos faz sentar no meio de príncipes, né? Sim. Então, assim, se tratando de chamado, tudo que você disse é muito certeiro, sabe? Além das renúncias, entender quem é Deus e o que nós somos nele, para que possamos fazer aquilo que ele quer. E você dizendo que quando você aceitou Jesus e veio, e aí você lembrava do passado, lembrava do pecado, falou, mas não tem ninguém na minha família. A minha história é mais ou menos igual a sua. Por isso que você foi falando e eu fui aqui com os olhos cheios de lágrimas, porque de repente eu virei exemplo. De repente a Bia virou exemplo e agora todo mundo olha como uma mulher de Deus. E aí a gente tem a sensação de não poder errar mais. Sim. Eu não sei se aconteceu isso com você. Muito. Dá um medo, né? É surreal, porque eu não posso mais errar. Agora a minha mãe me olha, o meu pai me olha, meus irmãos me olham, os vizinhos, a escola, todo mundo me olha. Eu não posso mais errar. E aí, de certa forma, para quem não tem uma estrutura, para quem está começando, ainda está engatinhando, tomando leite ali, é pesada. Eu não sei se você concorda comigo, mas a gente parece que dorme de um jeito e acorda de outro, totalmente renovado, cheio da presença, mas ao mesmo tempo a gente olha e fala, se eu errar, é como se fosse, é um efeito dominó, né? Sim. Vem caindo, porque de fato a gente é testemunho, né? Sim. E eu penso, eu vejo muito isso, tipo, as pessoas olham em mim, eu fico ali, só que ao mesmo tempo a Bíblia diz que o jugo suave e o fardo leve. Então às vezes eu acho que a gente coloca meio que uma responsabilidade sobre nós que talvez nem caiba. Não caiba. É surreal, assim, as coisas que Deus faz. Surreal mesmo. E nessa geração, onde a gente tem visto muitas coisas, como você mesma disse, as coisas acontecem muito rápido, tudo muito simultâneo, assim, né? E hoje em dia a gente não tem mais paciência de estar no celular e ele travar, que se a gente fica clicando ali, passando. Enfim, mas eu creio que Deus tem levantado uma geração de verdadeiros adoradores. Amém. Eu creio nisso. Eu creio também. Bia, mas qual foi assim, o maior desafio?
teve a chamada do chamado, dentro, o maior desafio, assim, você falou, nossa, esse aqui veio para me pegar, assim, me dificultar mesmo. Eu acho que quando o Senhor começou a me tirar de alguns lugares, alguns ambientes, e o primeiro lugar que eu tive que sair, assim, realmente foi da casa do meu pai. Porque eu passei por uma situação na minha vida sentimental, e eu tive um rompimento, e eu morava na casa do meu pai, e eu entendi que mesmo estando só eu e as crianças, eu precisava sair de lá agora. E aí eu trabalhando com 2 crianças pequenas para sair de lá, e o senhor falando, vai. E eu falava, se já não dava eu morando aqui, sabe, em condições financeiras, emocionais, eu falava, se já não dava eu ter nessa estrutura, imagine se eu não tiver. É botar a fé em ação, né? E aí eu tive que sair. E eu lembro que quando eu fui visitar, eu visitei várias casas. E eu lembro que teve uma, Kelly, que eu entrei e, assim, na hora eu não vi nada, só tive a certeza, assim, é aqui. E aí tinha uma senhorinha na escada, que era uma casa, assim, com várias casas. E aí tinha uma senhorinha na escada e ela olhou pra mim e ela falou assim, minha filha, foi Deus que te trouxe pra cá. Meu Deus. E eu nem tinha fechado nada, tava só visitando. Aí eu olhei pra ela, sorri e falei, amém. Aí eu fechei. Quando era o que eu podia pagar na época, era R$300 de aluguel. Mas já era, assim, uma realidade pra mim que eu falava, como que eu vou pagar esse aluguel? E sustentar as crianças. Acho que na época eu ganhava R$1.000 de salário. Tava com o Eduardo e Elisa. E o senhor falando pra mim, vai. E eu falei, senhor, vai ser muito difícil. Mas fui. Só que na hora, eu fechei tudo e voltei pra casa, comecei a embalar minhas coisas. No dia da mudança, eu fui desembalando as minhas coisas, só que assim, tudo era da casa do meu pai. A geladeira era dele, o armário era dele. Tudo era da casa dele. E aí eu fui pra essa casa e não tinha nada. E aí parece que no dia que eu entrei com as minhas coisas, que eu vi a realidade da casa. E aí a casa tava em uma situação assim que não dava para 2 crianças pequenas morar. Tava tudo mofado, tava tudo... E no dia eu não tinha visto nada, não tinha janela. Só que eu tinha ficado tão infeliz e empolgada com essa mudança que eu lembro que eu marquei um culto. Em ação de graça. Em ação de graças. Porque eu falei, eu tô dando um passo de fé. Tô dando um passo de fé. Só tinha 2 filhos, um culto e uma promessa. Foi assim mesmo. Meu Deus, e a promessa? E aí, quando os irmãos chegaram, e assim, os irmãos conheciam onde eu morava, assim. Quando os irmãos chegaram, deu pra ver a cara, assim, de todo mundo olhando pra mim. Porque eu não tinha ainda a geladeira, eu tinha comprado em um lugar de usados, mas ainda não tinha o fogão, só tava o colchão, as coisas das crianças ainda tudo na mala, que a gente não tinha guarda-roupa. E eu lembro que meus amigos ficaram olhando assim pra mim, na época tava o Juninho, o Luiz, alguns amigos assim. E inclusive eles participaram muito dessa minha transição, assim, de quando eu tava em ruínas, o Senhor foi me refazendo, sabe? Por isso que eu sempre faço questão de lembrar deles, e como é bom a gente ter amigo de oração, né? Ter amigo que, ao mesmo tempo que você vê a incredulidade na cara deles, eles te chamam pra colocar da oração. E o Juninho da Fonte, não é isso? Isso. Como ele prega, né? Ele prega. Nossa, o que ele não tem de tamanho, ele tem de unção. Exatamente. Ele é maravilhoso. E aí eu vi, assim, eles olhando, tipo, e o que ela fez? Aí quando terminou o culto, porque foi muito assim, o refrigerante que quando eu fui servir tava quente. Foi uma coisa assim. Que era fé pura fé, sabe quando é fé? A salsicha fria, que eu fiz pão com salsicha. A salsicha tá até verde. Eu fui servir eles, aí o pastor Márcio me chamou lá fora e falou assim, minha filha, tem umas coisas lá do Edu, o Edu do Gerando Falcões. E eu consigo uns móveis pra você, umas coisas. E aí foi a hora que caiu a minha ficha. Sabe quando cai sua ficha, assim? Sei. Aí eu falei, amém, pastor, eu quero sim. Que ele deu 2 semanas, eu fiquei naquela casa, assim. Foi 2 semanas muito difíceis de ter dias que eu chegar, como tava naquela transição, eu chegar e, tipo, comprar pão e dar pro Edu, sabe? Tipo, não ter...
E eu sei que para alguém falar assim, nossa, mas essa foi sua fase mais difícil, é porque eu já estava quebrada emocionalmente por conta do rompimento que eu tinha vivido. Eu já estava em um lugar assim que a única coisa que me sustentava mesmo era a fé. Eu só tinha fé que Deus ia fazer alguma coisa. O que Ele ia fazer, eu não sabia. E eu lembro que quando deu 15 dias, a dona da casa me chamou e falou assim, desocupou uma casa em outra casa minha. Só que lá o aluguel é o dobro. Aí eu falei pra ela, então não. Aí ela falou assim, mas eu vou deixar você morar lá 3 meses pagando esse valor. Meu Deus, se não é Deus... E aí, assim, Deus foi preparando, sabe? Quando eu entrei na casa, o dono da casa falou assim pra mim, eu vou deixar o armário aqui pra você, e aí você vai me pagando como der. Assim, ao mesmo tempo foi um lugar muito difícil, porque eu saí da casa do meu pai, eu saí de uma vida que era, assim, confortável dentro daquela minha realidade, para um passo de fé que eu nunca tinha vivido. E foram 15 dias que pareceu uma eternidade, eu passando algumas situações com o Eduardo, que eu tive que até mandar minha filha pra casa da avó, porque ela era bebezinha, tinha 6 meses. Então, falei, não dá pra me ficar com os dois, porque o Edu tinha 2 anos e pouco e ela tinha 6. E foram 15 dias, assim, muito, muito difíceis em todos esses quesitos emocionais, financeiros. Mas, ao mesmo tempo, eu via Deus falando, confia, sabe? E aí, quando eu mudei para essa outra casa, eu vi as coisas indo, se ajeitando, mas também foi questão de ser experimentada com o tempo, sabe? O tempo. Porque os 15 dias foram um período muito curto, mas até eu ver tudo se reconstruindo de novo, foi uns 5, 7 anos para eu ver assim. É uma longa caminhada, né? Permanecer na igreja depois de que eu vivi esse divórcio, esse rompimento também foi... E foi na mesma época. Foi um tempo muito difícil. Porque ao mesmo tempo que tinham pessoas que me conheciam e sabiam tudo que estava acontecendo, tinha pessoas que não me conheciam. E aí me chamava de Dalila, de Jezabel. Eu sei como é isso. E aí foi... Eu tinha que ser a base para as crianças de alguma forma, mas ao mesmo tempo eu não estava com nenhuma estrutura emocional, financeira, psicológica. E parece que as maiores acusações vêm de quem a gente... de quem a gente menos espera e quando você está mais ferido, né? Que, de fato, parece que é para derrubar e falar, agora acabou. São as artimanhas, né, do diabo, assim, para nos desestabilizar mais. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei para trabalhar e eu não tinha força nem ânimo para nada. E aí, quando eu cheguei, eu era recepcionista na época. Eu cheguei, assim, tava frio um dia e eu tava de touca. E quando eu cheguei, eu só tirei a touca. E aí uma pessoa que era superior minha falou assim, você trabalha com gente, você tem que ter vida. E eu passando por aquela situação, aí eu olhei assim, meu Deus do céu. Mas eu vi Deus, sabe, que é quando o Senhor decide te sustentar. Eu sei. Só a mão dele, né? Só ele que faz. E a gente para pensar, não existe ninguém. A gente pode olhar assim, não existe ninguém que faça por nós o que ele faz. Já começando pelo sacrifício, né? Na cruz do Calvário. Não existe ninguém que faria o que ele fez. Mas nesses momentos difíceis, quando a gente acha que a gente tá só. Porque, de fato, a gente tem esse sentimento, né? De solidão. Que é solidão que a gente não escolhe. Sim. Né? E do nada ele nos surpreende, né? A gente ora, a gente sente que ele tá. A gente clama e ele responde. E ainda que as coisas não aconteçam na hora, como Deus usou você para falar comigo, é um processo, é uma caminhada. E eu me lembro de um dia que Deus usou um irmão, sim, para falar comigo e ele disse assim para mim, e faz pouco tempo, e ele disse assim para mim, você vai passar por uma estrada muito longa e o sol é muito quente. De vez em quando vai ter água para você beber. E eu me via no deserto mesmo, quando Deus ia usando ele, e eu me via no deserto. E aí eu tinha certeza, Bia, que era Deus, porque ele foi dizendo,
não mexe no seu cabelo. Porque é um mistério de Deus comigo não cortar o cabelo. Assim, não mudar radicalmente, porque eu amo cabelo curto, igual o seu. E aí, Deus sempre falou comigo, não é pra cortar o cabelo. Faça outra coisa, mas o cabelo não pode mexer. Então, assim, é um mistério de Deus. E a gente que é um crente, eu sou pentecostal. Sim. Então, assim, eu creio muito nesses mistérios de Deus. Se ele fala, é isso aí, né? E aí, ele foi me revelando coisas, Bia, que só eu e ele sabíamos. E eu tinha certeza que era ele. E aí, quando ele foi me falando desse deserto que eu passaria e que seria muito quente, que de vez em quando eu teria água para beber, mas para eu me lembrar que eu nunca estaria sozinha. Ele sempre estaria comigo. E quando eu passasse por esse deserto, o Senhor iria me enviar. Sim. Pelas nações. O Senhor iria me usar para falar com muitas pessoas. E hoje eu, estando ali à frente da Apocalipse, eu vejo que as promessas já se cumprindo, sabe? Aquilo que foi dito, olha onde eu estou. Quem era eu na fila do pão? Eu não era ninguém, mas ele me escolheu para estar. Sim. E a gente tem muitos desafios, e além dos desafios, das acusações, das apontas, a gente tem alguém que olha e fala assim, por quê? A Beatriz. Ela chegou agora. O que ela tem de bagagem? Você já passou por isso? De alguém falar... Aí a gente que é pentecostal, a gente tem o nosso dialeto próprio, né? Assim, isso é levante do inimigo, né? Você já passou por isso? De ser assim, de alvo de alguém, principalmente dentro do ministério, da igreja, assim? Já passou? Infelizmente já. Como que você conseguiu sair dessa situação? Eu já passei em diferentes situações e períodos. No início, eu fiquei muito indignada, sabe? Eu ficava muito indignada. Como pode, né? Porque eu celebro muito. É fácil para mim celebrar o crescimento do outro, sabe? A vitória do outro é fácil. Porque a minha família sempre foi assim. Então, assim, se comprava uma bala, assim, se ganhava uma coisa, sabe aquele negócio? Era festa e todo mundo celebrava um outro. Então, para mim, sempre foi muito comum celebrar o outro. E quando eu comecei a passar esses ciúmes, uma coisa era passar fora da igreja, mas quando eu comecei a passar dentro da igreja, eu não conseguia entender, assim, como alguém dentro da igreja nutre um sentimento assim. E foi muito difícil para mim. E aí um dia eu lembro que o Senhor falou comigo quando, em duas passagens de forma específica, tanto a respeito de Isabel e Maria, porque eu vejo Isabel como alguém que se preparou a vida inteira para viver. Porque ela era, né, era da família de sacerdote, o marido é sacerdote, então a família inteira estava preparada para talvez gerar João Batista, alguém que ia preparar o caminho. Mas na mesmo lugar que o Senhor quis levantar a Isabel para gerar o João Batista, o Senhor decidiu visitar uma Maria e falar assim, você também vai participar do que eu estou fazendo nesse tempo. E o que você vai gerar é maior. E aí o Senhor começou a ministrar muito no meu coração, que Ele usa quem se preparou a vida inteira para estar vivendo aquilo, mas também usa quem acabou de chegar. E aí, mas eu ficava questionando o Senhor, porque eu falava assim, mas Maria era pura. Por quê? Começou a contaminar o meu coração, o que as pessoas falavam, de que eu tinha acabado de chegar, de que eu não sabia. Parece que o espírito de Pedro entra dentro Começou de nós, e eu né? falava assim, eu não quero isso, eu não pedi. Quantas vezes que ele... Eu falava, oxe, faz questão? Faz. Eu não pedi, eu não quero. Por quê também? O ministério nunca foi um sonho para mim. Começou a se tornar um sonho agora, assim, uma coisa que eu me dedico para viver. Mas quando eu me converti, nunca foi um sonho para mim. Meu sonho era ser executiva, era tocar talvez a empresa da minha mãe, ou abrir uma empresa para mim. Eu nunca sonhei com ministério. E foi uma das coisas que o Senhor me pediu, tanto que eu já fiquei 2 anos e agora, no início desse ano, eu voltei a dar uma força para ela, mas já com um prazo determinado de saída de novo. Então, nunca foi uma coisa assim que eu desejei. E aí eu lembro que uma vez o Senhor falou comigo a respeito de Raabe. Porque Josué está indo tomar a terra que o Senhor daria a eles. Só que a atitude de Raabe fez ela continuar na terra. É verdade.
E não só ela, mas a família dela. Todos receberam livramento. E aí o Senhor começou a falar comigo que por mais que eu não queria, dizia eu, as minhas atitudes desde que ele me chamou Diziam o contrário. diziam ao contrário. Porque eu falava Meu que não Deus, queria, mas Bia. tem uma consagração, tô aqui. É Falava isso que não aí. queria, mas vai limpar a igreja, quem pode vir? Tô Eu, aqui. exatamente. Vai ter isso, quem pode cooperar, quem pode dar o trigo, quem pode dar o Eis-me refrigerante, aqui. tô aqui. Quem pode fazer a cantina, tô aqui. É isso. Aí o Senhor começou a falar, falou assim, você fala que não quer, mas sabe quando ele te faz refletir? Mas olha você envolvida nisso. Você não sai da oração. É isso. Tem 12 dias você tá indo. Quem disse que você não quer? É, você tá na campanha, se precisar, você abre, fecha, limpa, expulsa o demônio, ora, vai na casa dos irmãos fazer culto. É isso. É isso. Gente, como que ele pega a gente, né? E aí eu comecei a olhar para a vida de Rabi e falei, meu Deus, ela só guardou os espias. E o livramento chegou para casa dela porque ela decidiu guardar os espias e ela ficou na terra que ia ser destruída. A casa dela ficou intacta. E o Senhor começou falar mesmo. Sabe para mim, você é uma Rabi para mim. Meu Deus, que forte. A gente sente a presença de Deus nesse culto, né? Eu tenho que segurar, porque senão eu choro. Porque eu ando muito emotiva ultimamente. Não, Mas é porque o Senhor tá aqui. Ele tá falando, é surreal, assim. Exatamente isso. Eu também me vejo nesse mesmo cenário. Eu nunca quis. não quero, mas tá ali. Ai, por que você não escolheu a minha irmã? Que também escolheu, mas por que ela não, assim, só ela, não precisava ser eu junto, sabe? Não precisava ser um combo, era só ela. Uhum. E de repente eu tô lá. Às vezes a gente até, de certa forma, não digo que a gente murmura, porque a gente entende o chamado, mas fala assim, poxa, Senhor, mas de novo. Mas aí parece que ele vem, coloca uma pilha na gente, torce ali, e a gente, quando pensa que não, a gente já tá fazendo. Já tá. E vivendo, né? É surreal isso que Deus faz com a gente. E, enfim... É como o jargão pentecostal fala, né? Que escolhido não tem escolha. Não tem escolha, É não isso. tem... Não tem, a gente não pode parar. Gente, eu falo com muita convicção, muita certeza, assim. Eu não consigo viver sem Jesus. Não dá pra parar. Tem dias que a gente até acorda desanimado, né? Sim. Fala, ai, Jesus, hoje não vai rolar nada. E aí parece que nesse dia é o dia que Deus te usa pra falar com alguém, né? Fala, gente, Deus, ele é muito fiel. Bia, mas mudando aqui, puxando o nicho, você contou dos seus filhos, que você acabou criando eles sozinha, e hoje a gente acompanha eles através das suas redes sociais, né? Eu mesmo, quando eu vejo a sua menina, eu paro e falo, gente, eu preciso ver ela, porque ela transmite esperança, né? Parece que ela já nasceu com isso. E eu tenho certeza que esse foi um grande desafio para você. O que são eles para você? São tudo. Eu falo que quando o Senhor quis me pescar, Ele me deu o Eduardo. Mas quando Ele quis me ancorar, Ele me deu a Elisa. Uau. Porque a transformação da minha vida começou a partir da vida do Eduardo. Uhum. Só que, realmente, assim, quando eu me firmei e comecei a conhecer o Senhor de forma profunda, foi quando a Elisa veio. E agora a gente está entrando naquela fase de adolescência, e aí tem os desafios, né? Porque, por mais que seja lindo, às vezes as mães sempre me mandam mensagem lá, falando, ai, que lindo, seus filhos faz devocional, explica pra você, gente, aqui é uma casa normal. Tem dia que eles vão por livre, espontânea vontade ou por costume, mas tem dia que eles não querem. Por livre, espontânea pressão, né? Tem dia que eles acabam de fazer o devocional e estão brigando. Aqui é tudo normal, é igual se a casa de vocês. Não se ilude no sorriso deles, não. E aí a gente tá passando alguns desafios com o Eduardo e eu sempre faço questão de lembrar ele, que eu falo assim, você é um carregador de tesouros. Porque Meu é isso Deus. que o nome dele significa, guardião de riquezas. Então, todas as vezes que eu vejo, que a gente vê o inimigo querendo investir, né? O tempo todo. Já é uma fase de transição e a gente ainda vê o inimigo querendo investir, assim, E eu lembro ele, eu falo, você é um guardião de riquezas. Eu só tenho você porque foi o Senhor que me deu você, Eduardo. Meu Deus. Porque quando eu descobri a gravidez do Eduardo, eu estava no auge da adolescência.
E aí, assim, tava com 16 para 17 anos quando eu descobri a gravidez do Eduardo. E naquela época, com as pessoas que eu andava, o conselho foi: tira. E por um momento eu fui nessa de... E eu lembro que eu cheguei em um lugar e quando eu entrei, Kelly, na hora um cara manifestou e ele começou a gritar falando assim: manda ela embora. Meu Manda Deus. ela embora, porque o que tá dentro dela, o homem de branco falou pra mim não tocar. Meu Manda ela Deus. embora, manda ela embora. E assim, foi uma coisa assim tão assustadora pra mim, porque eu acreditava, assim, mas não muito. Minha avó sempre falava assim, que Deus tinha uma obra na minha vida. Mas sabe quando é uma coisa distante? Eu sei. Tipo, Deus tem uma obra no vídeo de todo mundo? É, isso aí. E esse dia eu nunca tinha visto uma coisa assim. E esse dia eu fiquei muito assustada, porque E aí eu comecei a chorar e falava: mas eu não vou ter condições de cuidar dele, eu não vou ter condições de cuidar dele, eu não vou ter condições de cuidar dele. E aí no próprio local, assim, Deus, só pode ter sido Deus. Deus começou a usar pessoas para falar assim: é assim mesmo, você tá assustada agora, mas você vai ter condições sim. No local As coisas que você ia acontecem. fazer o... E aí eu fui embora. Meu Deus. Eu fui embora. E assim, eu não sei o que Deus vai fazer na vida do Eduardo, sabe? Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer algo, sabe? Porque eu sei o quanto a vida dele mudou a minha. E nesses desafios que a gente tem passado, eu tenho feito questão de lembrar para ele que Deus fala a respeito dele, sabe? De que a adolescência quer ser aceito, né? E aí acaba esquecendo quem é. Mas eu tenho lembrado e eles são tudo para mim. E do outro lado tem a Elisa, né? Que Tem. tão meiga e espontânea, né? Nossa. Ela é espontânea. Eu vi eles numa peça, eu acho que ela foi a Rainha Esther, é isso? Me corrige se eu estiver falando errado, mas eu vi que ela foi a Rainha Esther. Foi. Eu falei, gente, é a rainha mesmo. É ela nasceu para ser isso. Ela nasceu para ser isso. É uma figura. E ele também estava participando da peça. Foi. E aí eu fiquei pensando assim, ele como menino, eu tenho certeza que ele tá com muito mais vergonha que... Mas ele falou super bem, ele foi Amã. Mas ele ficou revoltado, que ele falou que queria ser o Omar do que o rei. Ele não quer ser Amã. Que história é essa que ele ser Amã? Não Deus. queria. E depois ele entendeu que era uma peça da igreja, aceitou, mas não queria. E eles te acompanham na igreja, assim, porque é um desafio mantê-los dentro da igreja, né? Acompanha. E tem escola. E... A nossa rotina é muito corrida, né? Não sei, eu sei que lá também, mas muito. É muito corrida, é puxado para eles. E parece que o dia não tem mais 24 horas, né? Não sei se você tem essa sensação, mas eu sinto que o dia tem ali 12 horas, porque a gente acorda, a gente faz tanta coisa durante o dia, quando pensa que não, chegou 10, 11 horas da noite, você já tá esgotado. Aí vem assim, mãe, e tal coisa, tal... porque na verdade já passa o dia ali, né? Mãe. E ali, no final do dia, você fala: ai, Jesus, eu vejo a hora de dormir, Senhor. Aí mãe, fala: ai, meu Deus, tem misericórdia, né? Mas é muito gratificante saber que eles conhecem Jesus, né? Enfim, que eles sabem quem é Jesus, que eles sabem que eles nasceram para isso. Eu tenho as 4, né? E todas as 4 ali também estão sempre no culto, enfim. Manu vai para o retiro agora, o primeiro retiro dela. Meu Deus. E para ela tá super ansiosa, porque infelizmente ela tem um pouquinho de ansiedade, né? E ela é super ansiosa e quer falar, enfim. Mas a gente louva a Deus, porque hoje eu tenho a minha mais velha, eu falo, vale a pena, valeu, né? eu cumpri o que me foi dado para fazer, sabe? Missão cumprida. Hoje é casada, missão cumprida. Eu tenho certeza que daqui a pouco você vai estar com essa mesma sensação. Não vejo a hora assim, né? Não tão... de cumprir a missão. Mas é de terminar assim, né? De olhar assim e falar assim, nossa. Você sabe, Bia, que os filhos, eles são meio que ali o nosso ponto fraco e ao mesmo tempo são o nosso ponto forte. Né? Nosso ponto fraco porque a gente não quer que aconteça nada com eles. E o nosso ponto forte porque a gente encontra força neles para continuar. Então a gente fica meio que ali. Quando eu tava, todas as minhas gestações, todas, da Giovana, eu não era
cristã ainda, eu tinha 15 anos. Sim. E na época a avó dela falava assim, ora por ela. E eu nem sei como que é orar. Ora por ela, ora pela escola, ora pelo casamento, ora pelo futuro, pelos filhos. E eu começava ali, sem saber também, ministrar a bênção, né? Senhor, abençoa o casamento, abençoa a escola, prepara a melhor faculdade. E hoje eu vejo que aconteceu aqui, são as respostas das minhas orações. Então, é muito importante, né? Os pais levarem os filhos para os caminhos do Senhor. E é uma geração que a gente vê tanta coisa acontecer e quando a gente olha para os nossos filhos e fala, deu certo. Deu certo. O Senhor foi bom, né? Mas e o Anthony? A gente olha para vocês e vê vocês um casal tão apaixonado que eu sei que tem problemas. Sim. Eu sei que tem desafios. Eu sei de tudo isso. Mas a gente olha para vocês e parece assim que vocês foram feitos um para o outro. Às vezes eu olho assim para vocês parece que têm a mesma fisionomia. Eu acho que é um casal que foi tão feito e firmado por Deus que vocês olham. Quem é o Anthony para você? O Anthony é um presente também de Deus na minha vida. Glória a Deus. O Anthony me ensinou que é real, sabe? Que é aquela conversa de que casar é bom, casar vale a pena. É real, sabe? Ele é um parceirão, ele é um investidor, um amigo, um namorado, e um apoio para mim com as crianças, assim. Eu vejo o amor que eles têm, tanto da parte deles, quanto da parte dele, né? A gente vê Não, e o Eduardo, assim, venera ele, né? Às vezes acontece alguma coisa entre a gente e o Eduardo fica do lado dele. Do lado dele. Que saco. Do lado dele. Uhum. Ele mãe, você tem que desculpar o tio, você tem que falar direito com o tio. Mãe, mas isso daqui no tio não tá errado, não. Meu Deus. Tudo. Um exemplo, eu vou pregar. Uhum. O Antônio não vai poder ir comigo, então eu vou ficar com meu tio. Eu vou fazer alguma coisa na rua. Eu vou ficar com meu tio. Não, você vai comigo. Não, vou ficar com meu tio. Não acredito. Tudo. Foi literalmente deixada de lado. Pelo próprio filho. Assistir futebol. Agora eles estão na fissura de basquete. Uhum. É um tal de Lakers fica até de madrugada assistindo. Olha. E realmente, assim, o Anthony é um homem de Deus, sabe? Vocês caminham juntos, né? É importante caminhar juntos, né? Não pode andar dois juntos se não tiver de acordo, né? E por isso que é importante caminhar junto. E a gente vê nitidamente, assim, como vocês caminham juntos, assim, segurando a mão. É tão lindo, né? Porque a gente vê tanta família sendo destruída e quando a gente encontra uma família que permanece fiel, servindo ao Senhor juntos, claro, com todos os problemas que todo mundo tem, mas dá esperança, acho que, né? Mas eu acho também que é uma coisa que a gente tem aprendido, que a gente vai fazer 6 anos agora ainda. Novinho, né? Bebezinho, assim, no sentido de casar. Claro. Mas eu tenho percebido que como ter um coração ensinável preserva e constrói um casamento. Porque eu sempre fui sozinha. Então, no primeiro e no segundo ano, eu falo que eu fui uma prova pro Antônio. Foi uma prova mesmo, porque eu não sabia ser esposa. Para mim, tudo era, eu não preciso, eu me viro, eu criei as crianças até aqui. E assim, antes da gente casar, eu tinha muito aquele negócio de falar para ele que era melhor ele desistir de mim, porque eu já tinha muito problema, que não ia dar certo. Eu conheci ele tinha 19 anos. Uhum. Nunca... Ele tinha namorado uma pessoa 2 anos, mas terminou com ela porque se reconciliou na igreja e agora queria esperar a esposa dele. Então a história do Antônio era completamente diferente da minha nessa questão. E eu falava pra ele assim, você merece alguém que não tenha um passado igual eu, não tenha vivido uma história igual a minha. E no primeiro ano parece que eu fiz de tudo pra ele desistir de mim, sabe? Por causa dos meus traumas. Só que aí o Senhor veio e falou assim, eu vou te ensinar a ser esposa. Eu vou te ensinar a ser mulher.
E foi muito desafiador para mim, porque eu vi o Senhor me quebrando, sabe? Me ensinando que eu precisava sim, que era bom sim estar nesse lugar, sabe? Que eu não precisava ser aquela mulher que eu achava que era ser forte, mas não era forte. A gente se Era auto-sabota, brusca, né? Era uma mulher, não nada de forte, mas uma mulher rixosa, uma mulher ruim. Eu não precisava ser daquele jeito, porque eu tinha encontrado um lugar seguro. E aí eu vi o Senhor me desconstruindo, e foram 3 anos de muita quebradeira. E eu imagino. É porque a gente se auto-sabota, né? Muito. A gente, a gente, eu vou falar assim, bem rasgado mesmo, porque são mulheres que vão assistir, mulheres, homens que talvez tenham uma mulher assim, que Sim. foi assim, e nós mulheres, a gente tem horas que a gente veste uma capa, né? A gente coloca uma capa e fala assim, eu não preciso da sua ajuda, eu não preciso de ninguém, eu consigo tudo sozinha, me deixa, eu faço só. Só que depois que a gente olha assim no espelho e fala, não sou eu preciso de alguém que me abrace, eu preciso de alguém que cuide de mim, eu preciso de alguém que me mostre o que é o amor, eu preciso de alguém que cuide, porque a gente quer ser cuidada, a verdade é essa. A gente quer ser mimada, a gente quer ser cuidada, a gente quer ser, como dizia minha mãe, paparicada, né? Dizia não, diz ainda. A gente quer ser paparicada, só que às vezes a gente também acha que esse cuidado, nos deixa frágil. E a gente não quer ser frágil, né? Porque agora é o tempo das mulheres empoderadas, né? O feminismo está muito em alta, então as mulheres que querem ser o que elas quiserem ser, no tempo que elas quiserem ser. E querem ser iguais aos homens, né? É E a isso. gente não é igual. Não é. Não tem como medir força, não tem como medir jeito, Não tem. né? E de verdade, mulheres que estão nos assistindo, sigam aqui o conselho da Bia. Aprendam a ser mulheres, esposas, né? Não tem problema falhar, não tem problema errar, não tem problema amanhecer com dor de cabeça e falar, hoje eu vou ficar o dia inteiro na cama. Porque a minha filha, a Giovana, esses dias eu estava com dor de cabeça, e ela estava fazendo psicologia, e eu estava com muita dor de cabeça, ela falou assim, mãe, se permite ficar o dia inteiro deitada? Ela disse isso pra mim. Eu nunca fiz isso. Com febre, com dor de garganta, com dor de cabeça, operada, o que for. A gente não tem resguardo, porque a gente não permite ter. E ela olhou pra mim e disse assim, se permite. Mulher, ela disse desse jeito, assim, mulher, descansa, deita. E eu falei, como que é isso? Exatamente. Sabe? Porque a gente tem ali, parece que a obrigação de ser um sentinela 24 horas vigiando a cidade para que nada aconteça. E no caso, a cidade é a nossa família, a nossa casa, é o nosso mundinho, para que nada aconteça, né? Como se tudo dependesse da gente. Exatamente. E aí isso prejudica, né, Bia? Deixa a gente cansada, né? Deixa a gente cansada, estressada. É isso. E no final do dia você fala assim, você só quer se jogar e fala assim, chegou o meu momento. Qual? Nenhum, dormir. E aí, depois que chega a adolescência, e aí eles falam assim, a gente fala, fulano, vamos sair, vou para tal lugar, vamos sair. Não, mãe, não vai, então também não vou. E aí a gente fica preso, porque eles também não querem ir, porque depois que eles crescem, eles não querem mais andar com a gente. Não sei se você já tá nessa fase com o Eduardo. O Eduardo já, agora a Elisa, todo lugar ela quer ir, ainda, né? Né? Graças a Deus, porque daqui a pouco, enfim, e a gente olha, que bom que você se permitiu, né? Que bom que você se deixou, e que bom que o Anthony teve essa paciência e essa perseverança, né? Porque é por isso que não vinga às vezes, né? E a gente vê muito casais que brigam, que terminam, às vezes por causa de um copo que caiu no chão. Mas na verdade não foi por conta do copo que caiu. Juntou, né? Acumulou. A gente tem tido assim a oportunidade de até ser convidado para ministrar para casais. Para a gente toda vez é muito novo, desafiador, porque sempre tem alguém que está casado 20, 30 anos e a gente fala, o que a gente está fazendo aqui? Que experiência que eu tenho.
Só que uma coisa assim que o Senhor tem falado tanto conosco quanto com os casais, quando a gente vai, essa questão de ter esse coração perdoador e ter coragem de ter conversas difíceis. Porque se o copo caiu e foi a gota d'água, é porque já caiu outro copo, já caiu uma camisa, já caiu... E vocês não tiveram coragem de alinhar, de olhar e falar assim, não gostei disso. Não foi legal. O jeito que você me falou comigo na frente de fulano, não gostei, foi desrespeitoso. É isso. E às vezes a gente vai relevando as coisas porque não tem coragem de ter conversas difíceis. Diálogo. A gente sempre fala, uma coisa que a gente tá praticando e também aconselha é não se ofenda por tudo e quando for falar, não ofenda o outro. É isso aí. Aprenda a ter conversa difícil sem ofender o outro e sem se sentir ofendido. Porque às vezes o outro só tá falando o que tá sentindo. Só tá falando o que percebeu diante de uma atitude. Então ouve, absorve, ainda que não consiga pedir desculpa aquela hora, reflita sobre o que fez, sabe? E a gente tem praticado isso, assim, porque também a gente tem buscado muito conselhos com casais mais velhos, né? A gente procurou alguns exemplos na nossa família e não achou de casamento. Mas o Senhor foi bom com a gente de trazer exemplos, sabe? De casamento. E a gente está aprendendo. Porque a gente está aprendendo, a gente vai compartilhando. São inspirações, né? Alguém que a gente possa olhar e se inspirar, né? Eu costumo dizer que, às vezes, a gente ficar muito calado para evitar briga, a gente arruma mais briga depois, né? Porque a gente vai engolindo o sapo, fala assim, não, eu não vou falar nada, a gente releva. Aí a gente sempre usa que a Bíblia diz que nós temos que ser tardios no falar, prontos para ouvir, então deixa falar. Só que tem uma hora que a nossa alma ela fica tão angustiada. Fica. Né? Porque nós somos pessoas diferentes, né? Sim. São criações diferentes. Casas diferentes, família diferente. E nem os dedos da mão são iguais, né? E a gente tem ali uma mania de se privar. Eu tenho muito problema de falar, sabe? Eu prefiro sofrer do que fazer o outro sofrer. E isso não é só de matrimônio, é de todos os sentidos. Então, às vezes, eu vejo... deixa pra lá, sabe? E aí isso vai entrando na nossa alma. Corrói, né? Vai... E aí é muito difícil você também encontrar alguém que você possa desabafar. Hoje em dia é difícil ter amigos, infelizmente. Infelizmente, porque tem que ser o céu que tem que enviar. Porque a gente não sabe mais em quem confiar, né? Sim, exatamente. E por causa da grande iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado, né? Sim. E aí a gente olha para todos os lados, infelizmente. Eu digo isso com muita tristeza no coração. Infelizmente, a gente não sabe mais em quem confiar. Sim. Se eu conto um segredo, daqui a pouco as pessoas expõem. Estão sabendo. E falam, mas poxa vida, né? E lideranças expõem. Então, é muito triste a gente... Então, enfim, o matrimônio, ele é muito desafiador. Ele é. Mas eu vejo vocês assim, falam, ai, que bonitinho. É a mão do Senhor mesmo sobre a vida deles. É a bondade, a misericórdia que tem alcançado. E eu desejo que vocês, aonde vocês passem, vocês sejam luz. Aonde os pés de vocês pisem, que vocês sejam uma diferença. O Senhor venha usar vocês como flecha na mão do valente, sabe? Amém. Que vocês possam encontrar casais e ajudar a restaurar. Amém. Vocês possam encontrar famílias e falar, olha, nós já passamos por isso e nós conseguimos, vocês também vão conseguir. Amém. Eu desejo isso para vocês, em Amém. nome de Jesus. Falo isso com muita, muita sinceridade no meu coração. Amém. Mas, agora, falamos um pouco do chamado, falamos um pouco da família. E eu vi que agora você está vivendo aí um novo momento ministerial, né? Eu tenho certeza que também não tem sido fácil. Tem se doado muito para a obra do Senhor, e principalmente na igreja local que a gente te acompanha. E você está do lado de pessoas que a gente vê que são exemplos de vida. Como é ter alguém assim do lado? Você tem um mentor, alguém que você olha e fala, olha... Ali eu vejo que são pessoas que são servos de Deus, eu me identifico, eu posso ter como exemplo. Como é isso, Bia, no ministério? Eu sempre tive muita vontade de viver a igreja local, assim, né?
sempre tive muita vontade. E principalmente de ter pastor e pastora como exemplo. Porque, infelizmente, da onde a gente veio, sempre teve esse desfalque, sabe? Uhum. E a gente encontrou isso na cidade de Maf. Glória Eu a Deus. vejo, assim, o pastor Adson, se ele é um excelente pregador, ele é um excelente professor, mas por trás dos bastidores é surreal. E a pastora Alba, assim, o jeito dela, sabe aquela pessoa que não precisa de muitas palavras para ministrar, para te ensinar alguma coisa? E eles são reais, sabe? São pessoas, você vê ali a humanidade da pessoa, mas você vê o zelo pelo que o Senhor entregou para eles, sabe? O cuidado e, assim, a entrega. Tem dia que eu falo, meu Deus, eu tô tão cansada, sabe? Falei, eu tô tão cansada. Aí eu olho, meu pastor acabou de chegar de viagem, tá indo pra outra e vai dar aula e não sei o quê. E a Parece pastora que é na mesma... incansável, né? Então, e a pastora na mesma intensidade, eu olho e falo, não tô mais cansada. Desisto de canção. Daqui a pouco eu me renovo. Porque eles são muito intensos. E não só eles, sabe? A IMAF tem um corpo de obreiro e um auxílio pastoral de homens íntegros, sabe? Mulheres íntegras, que você olha assim, você vê, igual eu falo, você vê a humanidade da pessoa, mas também você vê zelo. Você vê... Eu vejo muito na IMAF a questão de quando Paulo fala dos cooperadores deles, sabe? De que tal pessoa colocou a cabeça à prova, de que Priscila e Áquila são cooperadores dele. Eu vejo muito isso, sabe? Como se o que Deus deu para o pastorado, seja para pastoral, o Senhor também colocou pessoas para abraçar isso, para viver a mesma causa. E tem hora que eu e o Antônio ficamos muito assustados, assim, de a gente tá aqui também, de alguma forma a gente tá aqui participando disso, sabe? E a gente tem 4 anos de MAF, vai fazer. Meu Deus, como tudo voa. tão rápido. Mas ao mesmo tempo parece que a gente já tá lá há muito tempo, mas também foi tudo tão rápido que às vezes eu falo, nossa, o que eu tô fazendo aqui? De como foi rápido, mas tem hora que eu falo, ainda bem que eu tô aqui. Eu tenho aprendido muito, muito. Em todos os departamentos, eu vejo as meninas do eventos, eu vejo os diáconos, sabe? Entrega mesmo. Lá tem um padrão, assim, de serviço de muita excelência. Glória a E Deus. constrange, assim. Os obreiros chegam 2h30 antes do culto. Meu Deus, é surreal, né? É E surreal. não é uma realidade que a gente vive, né? Não é. Pra gente foi, assim, completamente novo. E a gente ainda tava morando 1 hora longe. E 1 hora da igreja, né? Então a gente tinha que sair de casa 3h30 antes, ou 3 horas antes do culto, porque para chegar lá, assim, conseguir acompanhar. E às vezes a gente chegava alguns minutos atrasados e ficava constrangida, assim, porque já estava todo mundo no gás, fazendo. E você aprende muito. Eu acredito. Muito, muito. E como é bom, assim, a igreja local. Eu falo que se o Senhor tem feito algo, assim, no meu ministério de forma externa, é porque de forma interna eu tenho vivido a igreja local e o Senhor tem me confiado mensagens na igreja local, sabe? Eu acredito. A gente vê isso claramente, assim, o crescimento espiritual, né? Deus, ele eleva o nível, né? De acordo com a intensidade que ele tem para a obra na nossa vida, ele nos muda de lugar, né? Ele eleva o nível e nos coloca em lugares que a gente, de fato, falou, o que eu estou fazendo aqui? Não era impossível. Mas eu sei que você também prega para muitas mulheres, né, Bia? A gente sempre vê você pregando para muitas mulheres. E você tinha um projeto. Sim. Conta um pouquinho desse projeto que você tinha, se ainda tem, se vai continuar tendo, como que tá isso aí, conta as novidades. Então, quando eu vivi essa restauração, eu vivi por conta de uma palavra que o Senhor me entregou sobre a mulher samaritana. Quando eu me dei de cara com aquele texto, eu falei assim, é a minha vida, ela sou eu. Porque foi uma forma que o Senhor me curou assim mesmo e me respondeu alguns questionamentos que eu tinha. E aí a gente começou a se reunir na minha casa, na casa de algumas amigas minhas, para orar. Para orar, aí começou a fazer visita. E aí se tornou um culto.
Teve a primeira edição em 2019, em fevereiro de 2019. Aí, em 2019, a gente fez 3 edições do culto, do Deixei o Cântaro para Ser Fonte. Deixei o cântaro para ser fonte. Porque a Forte, mulher né? começa negando a água para Jesus, né? É. E ela tinha um cântaro, ela tinha com o que tirar. Só que depois da conversa que Jesus tem com ela, lá no versículo 28 do capítulo 4 de João, a Bíblia diz que ela deixa o cântaro lá e ela vai para a cidade anunciar que aquele que falava com ela sabia de todas as coisas que ela tinha feito. E aí foi nisso que o Senhor foi me curando, porque ele sabia de todas as coisas que eu tinha feito e mesmo assim decidiu me encontrar. E aí foi nascendo uma urgência dentro de mim, porque eu entendi que o que eu tinha passado não foi só eu que passei. Podia ter, as outras mulheres podiam ter passado em outras áreas, de outras formas, mas elas precisavam ouvir que Jesus tinha uma água que saciava e não era momentaneamente, sabe? Ela jorra para a vida eterna. E aí, em 2019, a gente teve 3 edições. Aí veio a pandemia, em 2020. Aí a gente não teve nenhuma edição. Aí, em 2021, a gente teve 2 edições. E aí foi o ano que a gente viveu a transição de ministério, que a gente saiu de onde a gente estava congregando e foi para a IMAF. E aí, meu primeiro ano na IMAF foi sentada, sendo ministrada. E eu lembro que eu tive um gabinete com o pastor Adson, eu falei para ele do projeto, falei o que Deus tinha colocado no meu coração. E aí ele perguntou para mim, isso é só um culto? Não como se ele estivesse dizendo que só um culto era pouco, mas ele quis me falar assim, se você quer conversar com essas mulheres, se você quer ter falar para elas, se você quer apresentar Jesus, você acha que um culto vai responder o que você está falando que vai falar para elas? Ele já via algo maior algo naquilo que maior. você de fato achava que era só Porque um eu evento, voltei uma para edição. ele, eu marquei o gabinete pedindo para voltar a fazer edições. Porque as igrejas estavam me pedindo para fazer edições nas igrejas do Cântaro. E aí o meu gabinete com ele foi para pedir permissão. E aí ele falou assim, ó, você tá abençoada para fazer, mas eu acho que não é isso. Aí eu mostrei para ele uma capa de um livro, porque eu sempre gostei muito de escrever. Mas eu não tinha ainda concluído na época, eu não tinha feito nenhuma faculdade, não tinha... tenho muita dificuldade, às vezes erro muito português, escrevendo, errava muito português. Então, assim, era uma coisa distante, mas eu mostrei para ele uma capa que eu tinha feito num Canva um dia. Estava fazendo cartaz do Cântaro, e aí eu vi lá, capas de livro. Aí eu fiz uma capa e mostrei para ele assim. Eu falei, e um livro? Aí ele olhou assim pra mim, ele falou, isso assim. Mas passou, porque isso foi em 2022. Quando eu saí daquele gabinete, ele falou, você já tem alguma coisa escrita? Eu falei, eu tenho minhas mensagens, eu tenho umas reflexões que eu faço da mulher samaritana, eu tenho algumas coisas escritas. Aí ele manda pra mim. Quem disse que eu tive coragem de mandar? Vergonha. Eu imagino. Falei, como que eu vou mandar? Falei, como que eu vou mandar pra ele? Teólogo, professor, Um negócio sem quer ver as pele. minhas coisas. Meu esboço, vou ter coragem de mandar? Aí não mandei. E passou. Aí eu comecei a escrever, só que eu ficava naquela, escreve, para, porque eu não... E aí o Senhor começou a ministrar muito comigo. E eu comecei a ler mais, a me entregar mais. E aí eu comecei a escrever sem organizar, fui só escrevendo as coisas que vinham, eu li o texto escrevendo, li o comentário escrevendo, e aí nasceu o livro, Deixei o Cântaro Já para Ser apresenta. Fonte. Nasceu! Eu peguei esse bebê ontem. Glória a Deus. E assim, foram 2 anos, porque esse gabinete que a gente teve foi no final de 2022, quando eu já estava terminando o ano de discipulado, né? E em 2023 eu comecei a escrever, mas nunca estava bom e nunca tinha coragem de mandar para ninguém ler, para ninguém corrigir.
Gente. E aí teve um dia que eu mandei. E quando eu mandei, aí ele mesmo já foi dando andamento. Ele Sério? Então ele foi foi um mentor. um mentor. Meu Deus do céu. Gente, olha aqui. Saiu, primeira mão, deixe o cântaro para ser fonte. E aí aqui embaixo está escrito assim, ao encontrar Jesus, é impossível permanecer o mesmo. Olhem isso. E nós teremos o lançamento dele lá na Cidade Mar. Gente, eu quero estar lá. Eu vou te acompanhar. Gente, acompanhe as redes sociais da Bia. Beatriz Lacerda tá lá, né? @ Beatriz Lacerda. Acompanhe ela. Vocês, eu tenho certeza absoluta, como o céu existe, que você vai ser muito edificado. Muito edificada através do livro, porque esse projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus, né? Foi. Então, assim, eu não tenho dúvida de tantas vidas que serão impactadas através desse livro, porque é algo que Deus te deu e você colocou para fora. E agora você compartilha, né? Então, gente, ó, olhem aqui, primeira mão, primeiro podcast. Primeiro podcast, olha que privilégio! Ai, Deus é bom! Até a data, né? Deus foi caprichoso. Foi muito caprichoso. E eu tenho certeza que eu não sei quantos livros sairão, né? Quantos exemplares sairão. Mas eu posso te dizer, prepara a gráfica. Amém. Prepara a gráfica, porque você não vai dar conta Amém. do tanto de pedidos e o tanto de ligações para a editora. Fala, olha, cadê? Vai ser aquela loucura boa, sabe? Gente, eu preciso de mais livros, cadê os livros? Eu tenho certeza, Bia, eu tenho certeza que vidas vão ser edificadas. Olha, e ele fez o prefácio. Ele fez o prefácio e a pastora Alba fez a contracapa. Gente, sua graça transforma, restaura e dá um novo propósito à vida. Meu Deus. Gente, então, por favor, fiquem ligadinhos, tá bom? Lá no Instagram da Bia. Eu só vou dar um spoiler. Esse livro, quando eu estava fazendo a correção dele para entregar para a editora, depois desse tempo escrevendo, ele foi respostas de coisas que eu estava vivendo em Deus, porque eu fiquei 2 anos em casa. Quando o Senhor falou para mim que ia me ensinar a ser esposa, o primeiro ano eu resisti e fiquei trabalhando. E o Senhor falou que me queria em casa de forma integral. Meu Deus. E eu fiquei 2 anos em casa. Eu falei, então eu vou escrever o livro enquanto eu fico em casa. Uhum. E eu passei muitas guerras internas, assim, vendo o Senhor me quebrando e me refazendo. E quando eu terminei a correção, eu percebi que respostas do que eu estava vivendo foram transferidas aqui. Então aqui eu falo sobre verdade, aqui eu falo sobre chamado, aqui eu falo sobre deixar sem se deixar, e aqui eu falo principalmente que todos nós já tivemos o que deixar, mas quando nós decidimos deixar, a gente também vai encontrar com a nossa vocação, com o nosso propósito, com o nosso chamado. Meu Deus. E com o nosso motivo de vida. Então, eu tenho certeza que, como foi a resposta para mim, porque eu sei que foi o Senhor mesmo, sabe? Vai ser resposta para muitas pessoas que eu creio. Tem medo, tem dúvida, tá vivendo um processo de transformação. Meu Deus. Porque que eu falo muito sobre essa questão de ser transformado e como é doloroso ser transformado. Eu falo sobre a cura de camadas, como conforme a gente vai mergulhando em Deus, a gente vai percebendo que a gente tem mais camadas para ser curadas. Mas que quando elas são, não tem outro lugar. Ele simplesmente fala pra gente, volta pelo caminho da vergonha. E agora esse caminho da vergonha não vai ser mais de vergonha, vai ser de superação, glória a Deus. Vai ser de testemunho, vai ser de mudança. Então eu tenho certeza que vai transformar vidas em nome de Jesus. E cultos, então, por enquanto, o cultos deste projeto, deixando o cântaro para ser fonte, por enquanto nada. Não, já tem 3 igrejas que perguntam, pode fazer o lançamento aqui? Então, provavelmente a gente vai fazer edição. Então a gente vai estilo acompanhar. De conferência, algo assim. Então a gente vê o que Deus vai direcionar. A gente vai acompanhar em nome de Jesus. Amém. Vai ser bênção.
para a mulherada aí que precisa de um ânimo, de um up na vida espiritual, na vida sentimental, familiar, né? Mas não sei se vai ser só up, não. Nem que a gente vá tudo pro chão, nem que a gente seja tudo quebrado junto, depois a gente vai se levantar todo mundo pro chão. Não, eu acho que o melhor é ser quebrado, né? Primeiro. Porque depois a gente levanta, também a gente levanta com a força do leão, né? Gente! Mas é isso mesmo, a gente precisa de voltar a ter esse quebrantamento, né? Voltar a falar, Senhor, olha, eu sou pó, sou caco, eu não sou nada. Sem o Senhor, nada eu posso fazer. Né? Mas tô aqui. Como disse o profeta, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ai, que é tão difícil, mas a gente acaba falando, né, Bia? De tantos projetos como esse que Deus te deu, um deles que você participou, que a gente disse aqui no início, é a Apocalipse, né? Sim, A Vigília Apocalipse. Como que você conheceu gente. o Champs? Eu conheci o Champs, eu acho que numa vigília da Kadosh. Eu conheci ele lá. E logo apresentando, inclusive, Apocalipse. Sério? E como eu sou dessas, né? Aham. Tudo voluntária, tudo. Eu sei tô como aqui. é. Aham. Eu lembro que ele apresentou e aí algumas amigas minhas iam fazer parte da organização. Ele tinha chamado para recepção. Uhum. E aí ele falou que estava precisando de alguém para recepção. E aí ficou eu, a Bruna na época e a Grazi na recepção. Só que teve um antes, né? Teve a preparação na casa dele, as orações de noite que a gente fez. Com a Nai, com ele, com as outras pessoas que estavam servindo, e a limpeza do galpão. A gente participou da limpeza do galpão, toda a preparação. Eu conheci, nossa, e como eu fui abençoada esse dia. Como eu conheci gente de Deus esse dia. E como eu vi também o Senhor fazendo promessas para o Rony nesse dia. Porque foi na escola, já era grande a vigília. Só que aquele dia o Senhor também fez muitas promessas para ele a respeito de expandir, de que ia crescer. E hoje ver, né, do jeito que tá, ver o Senhor colocando outros projetos, ver cumprimento de promessas. É verdade. Como que é participar da Apocalipse depois de ser voluntária, mas como agora tendo uma oportunidade para levar uma palavra? Porque é uma multidão, né? É uma multidão. Eu me vi com muita responsabilidade, dá um frio na barriga, né? Mas também dá aquela alegria de saber tantas pessoas ali sedentas, porque elas vão dispostas para ouvir, né? E assim, ver o que o Senhor está fazendo em Itaquá através da vigília, porque não é só uma vigília, é um ano inteiro de preparação. Tem empreendedores envolvidos, tem pessoas que trabalham na prefeitura envolvidas. Então, não é uma resposta assim só espiritual, mas é aquela verdadeira resposta espiritual que age no espiritual, mas responde na sociedade. Nasce no espiritual, mas manifesta no campo físico, né? Porque a gente vê as pessoas se movimentando ali para fazer o negócio acontecer. E de fato acontece, né? As arrecadações, né, que vocês fazem, os projetos sociais. Então, assim, eu fico maravilhada. E é sempre um prazer ter você com a gente, assim, levando uma palavra de fé, de amor, de renúncia, de chamado, que a gente falou tanto de chamado, né? Eu acho que Deus falou tanto comigo hoje, gente. Tanto, porque a gente tem um propósito, né? Mas é porque a gente não quer passar o processo para chegar no propósito, né, Bia? Mas o Senhor tem dessa. Se Ele contar o processo, a gente foge. A gente foge. Meio que faz que nem Jonas, né? Vai para o outro lado. Porque para Nínive é o que não vou. Bia, tem alguma palavra para deixar para as pessoas que estão assistindo? Tenho. Deixa Deus te usar. Eu tenho meditado em João 15, quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira e os discípulos são os ramos. E aí ele fala que todo ramo que está nele e produz, ele poda. Mas todo ramo que está nele não produz, o pai, como viticultor, como agricultor, corta. Só que o que tem me chamado mais atenção é que ele fala a respeito de
que sem Ele, nada nós podemos fazer. E eu tenho aprendido com o Senhor que diante do chamado nós também vamos estar de cara com a nossa humanidade. Porque o chamado coloca a gente diante da nossa humanidade. Porque o Senhor está falando assim, vocês são continuidade, vão fazer obras maiores. Só que é nessa hora que a gente se dá de cara com a nossa fraqueza, com o nosso medo, com as nossas inseguranças. Mas Ele não deixa de nos dizer, é sem mim que vocês não podem fazer nada. Então, ainda que você esteja diante da sua humanidade, é sem Ele que você não pode fazer nada. Ainda que você esteja diante das suas limitações, é sem Ele que você não pode fazer nada. E ao mesmo tempo que a Bíblia diz que sem Ele nada a gente pode fazer, também lá em Romanos está escrito que com Ele nós podemos todas as coisas. Tá encaixando, encaixa, né? Então, é por Ele, é para Ele, é por causa dele. Se você estivesse se sentindo desafiado com o seu chamado, se você estivesse sentindo com medo por causa do seu chamado, se você estiver vendo a sua humanidade exatamente por causa do seu chamado, traga a sua memória. Sem Ele, nada você pode fazer. Quem dá fruto, Ele poda. Mas a poda não é um corte para matar, mas para estimular. Ele está deixando limpo para produzir ainda mais frutos. Se deixe frutificar. Você está sendo nutrida e nutrido por Ele. Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente aprende muito com o Senhor. Muito, muito, muito. Palavra rápida, digna de aceitação. Amém. Se a gente pudesse ficar aqui ouvindo você pregar e pregar e pregar, a gente sentava no chão e ficava te ouvindo. É gostoso ter esses momentos de conversa, né? Tudo tão rápido, tudo tão corrido, tudo tão robotizado. A gente não se encontra mais, a gente só se fala pelo telefone. Enfim, a gente chega num culto correndo, vai embora correndo, deu amém. A gente não temos mais esses momentos, né? Mas que o Senhor levante esse podcast como resposta para as pessoas. Amém. Porque eu acho que o lugar que Jesus mais ensinou foi na mesa, foi sentado. E eu creio que esse ambiente aqui será resposta para muitas pessoas. Amém. Que Deus te use, Ele te abençoe. Amém. E que mesmo diante da humanidade você olhe e diga, é por Ele. Amém. Deus te abençoe, que Ele te use muito. Amém. Muito obrigada, foi um prazer. Gente, um prazer receber a Beatriz, né? Mas porque a gente é íntima, não dá para fingir costume. Eu tô muito feliz, não consigo pedir costume, não dá. Tô muito feliz mesmo. E eu quero muito, muito, muito que o Senhor alcance a sua vida, você que está nos assistindo, de alguma forma, através dos testemunhos da Bia. Ela passou, ela venceu, virão novos desafios, novos testemunhos, mas ela vai continuar vencendo. Amém. Assim como você também que está nos assistindo, em algum lugar, eu não sei aonde você está nos vendo, se é em casa, se é no trabalho, se é dentro do ônibus, se você está no Uber, talvez trabalhando, né, dirigindo, no transporte, não importa, seja edificado com a palavra do céu, em nome de Jesus. Receba a paz no seu coração, receba essas palavras que a Bia falou aqui pra gente. Não desista, confia no seu chamado, confia em Deus, porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. Amém. Né? É um prazer te receber mais uma vez. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu quero dizer para você também que, assim como a Bia já participou de tantas edições da Vigília Apocalipse, também já foi tão visitada por Deus, pela presença do Senhor, em todas as edições que nós tivemos, tanto de agradecimento, quanto nas oficiais, né? Oficiais. Convidar todos para estarem conosco no próximo dia 10 de maio, a partir das 18 horas. Que bênção! Os portões serão abertos a partir das 18 horas, porque dessa vez nós teremos algumas coisas diferentes, Bia. Nós teremos interações, enfim. Cheguem cedo. Eu sei que tá vindo caravanas e caravanas, então cheguem cedo em nome de Jesus, porque nós estaremos lá preparando o ambiente, né,
para poder receber você e que você seja impactado pela glória e pela presença de Deus. Bia, considerações finais? Sim, esperamos vocês dia 10 de maio às 18 horas. Você não pode perder. É isso aí, gente. Muito obrigada por ter ficado conosco até agora. Compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, porque eu sei que Jesus, ele estará aonde você está e também usando a sua vida. E se prepare, o noivo vem aí. Vem aí, a Vigília Apocalipse 2025, dia 10 de maio, em Itaquaquecetuba, São Paulo. Acesse nosso Instagram e se inscreva. Vigília Apocalipse, o noivo vem aí.